Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos entender como funciona o sistema de barragens de rejeitos, como são construídos e todos os riscos envolvidos em cada tipo de barragem. Você quer entender como tudo isso funciona? Então vem comigo que eu te explico. Na última sexta-feira, mais uma tragédia aconteceu envolvendo uma barragem de rejeitos de mineração, um material com um alto poder destrutivo que causa danos ambientais irreversíveis e tira vidas por onde passa. Aqui no Brasil, coisas que acontecem com uma certa frequência acabam sendo entendidas como normal e a gravidade desses acontecimentos pode até ser banalizada a ponto de serem consideradas como desastres naturais, pasmem vocês. Mas não podemos deixar que isso aconteça, devemos sempre buscar mais informações para que as futuras obras desse tipo tenham o devido cuidado e não entrem para essa estatística de fracassos da engenharia. Desse modo, quero mostrar como é o funcionamento desse tipo de estrutura e como elas são construídas. Antes de tudo, temos que entender o que é exatamente uma barragem de rejeitos. Esse tipo de estrutura é construído para a contenção de um material resultante do processo de mineração. É basicamente o que sobra desse processo e não pode ser mais utilizado para nada. Esse material é basicamente uma lama que, dependendo da região e do tipo do processo de mineração, pode ser composto por partículas mais finas, como no caso aí das argilas e siltes, ou até mesmo por partículas mais grossas, como no caso das areias. O tipo de material resultante é de extrema importância, até porque boa parte das barragens são construídas por esses mesmos materiais, ou seja, o comportamento desse material em meio a um contexto estrutural pode ser a diferença entre uma estrutura estável e uma estrutura que se rompe com facilidade. Esses rejeitos são despejados na área da barragem por gravidade, através de canais, ou até mesmo bombeados. Uma vez na barragem, passam por um processo de decantação, que é quando as partículas sólidas se separam da água. Isso forma na barragem uma espécie de praia de rejeito. Entendendo o que é exatamente o rejeito de mineração e como eles são transportados até as barragens, podemos entender como essas estruturas são construídas e quais os tipos principais de barragens utilizadas hoje no Brasil. Existem 3 tipos de barragens de rejeitos hoje no Brasil. Logicamente, que dentre esses 3 tipos existem outras variações e modelos compostos por mais de um tipo, mas basicamente são esses 3: barragem a montante, barragem a jusante e barragem de linha central. Eu vou explicar cada um desses tipos, mostrando aí os seus prós e contras. Vamos começar aí pela barragem a montante. A construção desse tipo de barragem começa por um processo que vai ser comum para todos os outros tipos, que é a base, ou também conhecido aí como fundação, que nada mais é que um aterro compactado, geralmente composto aí por rochas, para garantir a boa estabilidade e capacidade de carga. Após esse processo, é colocado um tapete drenante, que vai servir para redirecionar a água represada para dutos de saída, para que essa água não gere danos à estrutura principal. Nesse ponto, é feito o dique de partida, que é a primeira estrutura de contenção. Essa barreira geralmente é feita com um aterro compactado ou um enrocamento, que é basicamente uma estrutura feita de pedra. Quando a barragem demanda uma maior capacidade, é feito um alteamento. Nesse caso, essa nova estrutura de contenção é construída com o próprio material de rejeito e é levantada a montante da primeira estrutura de contenção, ou seja, para dentro da barragem, acima inclusive dos rejeitos. Esse processo pode ser repetido várias e várias vezes durante a vida útil da barragem. Sempre que for necessário um aumento da capacidade, é feito um novo alteamento. O processo de barragem a montante é um dos mais comuns, pois envolve um baixo custo de execução e uma rapidez significativa. Porém,
dentre os 3 métodos, é o mais instável. Como os alteamentos são construídos em cima de camadas de rejeitos, que podem não estar totalmente estáveis, e são estruturas individuais quase sem ligação nenhuma entre si, se tornam frágeis e muito suscetíveis a rupturas quando perturbadas, por exemplo, por tremores ou um aumento do volume de contenção. Esse, inclusive, foi o tipo de barragem utilizado em Brumadinho e Mariana. Agora temos a barragem a jusante. Esse é o tipo mais estável e seguro dentre os 3 tipos. O processo de fundação e drenagem é exatamente igual, porém, o alteamento da barragem é sempre feito a jusante, ou seja, sempre para o lado externo da barragem. Isso faz com que a estrutura cresça proporcionalmente na largura e na altura. Ou seja, a cada alteamento, a estrutura ganha uma base maior, aumentando cada vez mais a sua inércia, o que, consequentemente, te dá mais estabilidade. Os contras desse tipo de barragem é, primariamente, o custo e depois também o tempo de execução. Como a cada alteamento o processo fica cada vez mais difícil, há um crescimento praticamente exponencial no custo e no tempo de execução, sem contar que essa técnica demanda um espaço maior para ser implantado, o que na maioria das vezes pode não ser um problema, mas ainda assim é um contra significativo, principalmente quando se tem planos a longo prazo para essas barragens. O último tipo de barragem é a barragem de linha central, que basicamente tem o alteamento feito seguindo o mesmo eixo. Todas as camadas de alteamento são ligadas entre si, assim como no alteamento a jusante, e elas também têm um crescimento da base, o que aumenta a sua estabilidade. Apesar de não ser tão estável como no caso anterior, chega bem próximo. Porém, tem custo menor, um tempo de execução também menor, além de ocupar menos espaço. Mas esses tipos de estruturas não são tão simples assim. Além da complexidade da execução, necessitam de um constante monitoramento. Por isso, são instalados sensores que detectam variações incomuns na estrutura. Esses sensores, em geral, são sondas cravadas no solo próximos à barragem, que podem, por exemplo, medir o aumento da umidade, vibrações e estabilidade do solo. Toda a estrutura avisa quando está prestes a sofrer uma ruptura, e as barragens não são diferentes. Dependendo do tipo de ruptura, é possível detectar com um bom tempo de antecedência, permitindo a evacuação em casos extremos ou até mesmo a remediação. Isso sem contar todas as avaliações das estruturas por profissionais especializados, que analisam o estado da estrutura periodicamente. No caso de Brumadinho e Mariana, claramente houve uma negligência em um desses mecanismos de monitoramento, ou até mesmo em ambos, gerando esses acontecimentos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre esse assunto e que possamos trabalhar aí para que no futuro esse tipo de coisa não aconteça mais. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu comentário sobre esse assunto. Agradeço a sua audiência até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Valeu e até lá!